Vamos imaginar um mundo sem médicos, sem laboratórios. Um mundo onde uma simples mancha na pele podia significar ser expulso de tudo e de todos. É exatamente nesse universo que a gente vai mergulhar hoje, nas antigas e complexas leis sobre a lepra do livro de Levítico. Um sistema surpreendente que misturava saúde pública, fé e comunidade de um jeito assim bem dramático. Olha, à primeira vista pode até parecer algo primitivo, mas na verdade esse era um sistema de saúde pública muito avançado para a época. Pensa só, sem entender nada de germes ou micróbios, os antigos israelitas criaram regras com um objetivo muito claro: conter o contágio e proteger a comunidade a todo custo. Bom, e como é que tudo começava? Com o diagnóstico e o isolamento. Essa primeira etapa era, sem dúvida, a mais temida. Afinal, receber um veredito de impuro trazia consequências imediatas e, bem, drásticas para a vida de qualquer um. Primeiro de tudo, um ponto super importante. A palavra bíblica lepra, ou tsaraat no original hebraico, não é a mesma coisa que a gente hoje chama de hanseníase. Era um termo bem mais amplo, sabe? Uma categoria que englobava várias doenças de pele visíveis, tipo psoríase, micoses, eczemas, qualquer coisa que fosse vista como um sinal de contaminação. E o primeiro passo era levar a pessoa até o sacerdote. Pensa só, nessa sociedade ele não era só uma figura religiosa não. Ele agia quase como um oficial de saúde pública com responsabilidade de tomar uma decisão que iria selar o destino social daquela pessoa, determinando se ela era ou não um risco para todos. E o que é realmente impressionante aqui é o método por trás disso tudo. Não era um achismo. Repara nas etapas. Um exame inicial, um período de isolamento se houvesse dúvida, e depois um segundo exame. Isso mostra uma abordagem quase científica, uma tentativa muito cuidadosa de não cometer um erro de diagnóstico que teria consequências devastadoras. E se o veredito fosse impuro? Bom, isso era basicamente uma sentença de morte social. A pessoa era obrigada a se transformar num aviso ambulante, gritando duas palavras que criavam uma barreira instantânea de medo e separação. Impuro! Impuro! A imagem aqui mostra bem o que significava essa separação total. Era muito mais que uma quarentena física, era uma exclusão espiritual. A pessoa tinha que adotar a aparência de alguém de luto, como se estivesse de luto pela própria vida que tinha acabado de perder. Era o fim da vida em família, na comunidade e até mesmo na adoração a Deus. Mas essa condição, sabe, ia muito além da pele. A doença física era encarada como um espelho de um problema muito mais profundo, um símbolo espiritual muito poderoso do que eles entendiam como pecado. O paralelo que se traçava era direto e muito forte. A lepra era vista como a manifestação física do que o pecado era no campo espiritual. Algo que se espalha, que é contagioso, algo que causa uma separação dolorosa da comunidade de Deus e que, se não fosse tratado, levava à destruição. Mas olha que interessante. O isolamento nem sempre era o fim da linha. A cura era uma possibilidade, e quando acontecia, dava início a um incrível ritual de restauração. Era um caminho de volta, complexo e cheio de detalhes, para a vida em comunidade. E esse caminho de volta, essa reintegração, não era algo que acontecia do dia para a noite, não. Era um processo cuidadoso que durava 8 dias. Começava fora do acampamento, depois vinha uma semana inteira de transição e tudo culminava no 8º dia com a reintegração total na vida religiosa. Cada passo era muito bem pensado, marcando essa passagem da impureza para a pureza completa. O ponto central de todo esse processo de retorno é esse ritual, o ritual das duas aves. É uma cerimônia muito visual, carregada de simbolismo sobre morte, sobre purificação e sobre o renascimento para uma nova vida. O simbolismo aqui é duplo e, é muito poderoso. Uma ave morre, representando o fim daquela vida de doença e de exclusão. A outra, depois de ser banhada no sangue da primeira, é solta. Ela simboliza a pessoa purificada que agora está livre para recomeçar. E essa busca, quase uma obsessão pela pureza, não parava na pele da pessoa, não. O mesmíssimo princípio de identificar e eliminar qualquer contaminação se aplicava também aos lugares mais íntimos, às casas e os pertences das pessoas. Pois é, o mofo nas paredes era tratado da mesma forma que a lepra na pele. Tinha exame, quarentena e, se a infecção continuasse, a solução era radical. A casa era demolida. Isso só mostra o quanto a pureza era vista como algo fundamental em todos os aspectos da vida.
No fim das contas, a lição é bem clara, né? Seja na saúde pública ou na espiritualidade, o princípio era o mesmo. Um ciclo constante de examinar, purificar e restaurar. Era o único jeito de garantir a saúde do corpo e a santidade de toda a comunidade. E tudo isso, claro, nos deixa com uma pergunta para pensar. Num mundo tão diferente do deles, o que essa ênfase antiga em autoexame, em purificação e restauração pode nos dizer sobre nossa própria busca por bem-estar, tanto físico quanto espiritual? Afinal, o que significa pureza para a gente hoje? Agradeço a companhia nessa exploração.